bairro da Madre Deus é um daqueles lugares em São Luís onde cada rua, cada esquina conta uma história. Ele não é apenas um espaço geográfico, mas um pedaço pulsante da alma da cidade. Formado por uma combinação de pequenos bairros como Lira, Belira, Codozinho, São Pantaleão, Fonte do Bispo e Vila Bessa, a Madre Deus é o retrato de uma São Luís que cresceu, se transformou e ao longo do tempo moldou-se de uma maneira única, carregando as marcas de cada fase do seu desenvolvimento. Quem nos acompanha nessa imersão cultural é o professor e historiador Paulo Gereba, nascido e criado nessa comunidade. É preciso a gente ter uma dimensão do espaço físico do que é a Madre Deus. A Madre Deus, ela envolve diversos bairros. Você tem o Codozinho, você tem o Goiabal, você tem a Vila Bessa, a Vila do Passo, né? Você tem a São Pantaleão. E dentro desse conjunto de bairros, né, que fazem parte desse espaço geofísico da Madre Deus, o que a gente percebe é a criação, né? E a criação, ela vem da comunidade, a organização da comunidade. Nós estamos falando de um bairro que ele vai ter o seu desenvolvimento com o século XVIII. No momento que a cidade ela começa a tomar um aspecto mais urbano, no século XVIII, você começa a ter esse processo de ocupação. Porém, ele vai ganhar um espaço mais relevante, a Madre Deus, no final do século XIX, no início do século XX, que é quando nós temos uma vestigem das fábricas ocorrendo principalmente aqui em São Luís, ou seja, o surgimento de um parque fabril, né, principalmente têxtil, onde o bairro da Madre Deus vai ter duas fábricas de tecidos, ganhando aspecto de um bairro operário por conta principalmente dessas duas fábricas que nós vamos ter aqui na região. Dentro dessa conjuntura, o que a gente observa aqui de lá para cá, várias manifestações vão se desenvolvendo. Na medida que você vai tendo a ocupação desse espaço, na medida que você vai tendo a valorização econômica desse espaço, na medida que você vai tendo a ampliação da comunidade, você tem a organização. E os eventos culturais, eles vão daí florando. O bairro tem um papel central na vida cultural da cidade, especialmente em eventos como o Carnaval e as festas juninas, onde a Madre Deus se reinventa e se transforma em um verdadeiro palco de manifestações tradicionais que celebram a cultura popular maranhense. Os moradores se unem para dar vida a uma série de eventos que fazem os olhos brilharem. Das animadas tribos indígenas e dos irreverentes fofões, ao tambor de crioula e a tradicional casinha da roça. Sem contar com as bandas de carnaval e os blocos como o Bicho Terra e os Fuzileiros da Fusarca, que ganham as ruas e se espalham pelo bairro com todo o seu encanto e energia. Esses blocos e manifestações, cada um com seu jeito único de se expressar, são um verdadeiro retrato da diversidade cultural que permeia a região. Um determinado espaço físico, ele começa a ser povoado e você tem um sentido comunitário, a comunidade ela começa a organizar esses eventos. E é preciso se observar que essa comunidade é uma comunidade simples, ela é uma comunidade que não fazia parte das elites econômicas do século XVIII, século XIX, é uma comunidade que tem um envolvimento com os setores populares, você tem mestiços, você tem negros, alguns inclusive cativos, você tem negros livres, ou forros, como se chamava, então você tem brancos pobres. Então essa diversidade étnica que faz parte dessa comunidade, é essa diversidade que se organiza e que vai fomentar todas essas atividades econômicas que nós temos como bairro, né, que floram num bairro como esse da Madre Deus hoje. Antes mesmo de se pensar em carnaval, é logo depois do Natal que acontece o primeiro grito de folia. E o ponto de partida é diretamente daqui, do Morro do Querosene. Não é isso mesmo, professor? É isso. E daqui sai a vários outros espaços que compõem aqui a Madre Deus, passando aí pela Rua do Passeio, Rua São Pantaleão, a Belira, e aí vai embora. E o povo da folia. E a manifestação tomando conta do que nós chamamos, como sempre, de um verdadeiro complexo turístico-cultural que é a Madre Deus.
Mas o que torna o Carnaval da Madre Deus tão especial não é apenas o desfile ou a dança, é a energia e troca de saberes, de vivências que acontece entre os diversos grupos sociais do bairro. Um espaço onde as tradições se mantêm vivas. Cada toque, cada tambor, cada fantasia é uma expressão de identidade cultural. E tudo isso acontece com um profundo sentimento de pertencimento e união. A festa é uma forma de reafirmar a sua história, suas raízes e a força da comunidade. Eu lembro que os meus pais, principalmente o meu pai, ele saía em uma charanga. Nós tínhamos as charangas, a turma dos crioulos. Olha só, quer dizer, as charangas que desde criança o meu pai nos levava para essa charanga. A gente saía ali na bateria, ou quando não, a gente acabava saindo numa espécie de uma ala. E os adereços e fantasias, a minha avó, ela confeccionava, ela fazia, quer dizer, observe que você está fazendo uma construção de uma identidade a partir da própria comunidade e da sua família. Então, essas gerações e essas heranças, elas vão sendo deixadas pela família e pela comunidade. E que isso vai perpetuando até os dias atuais. Basta que você olhe para a diversidade de atividades culturais que nós temos, não só no Carnaval, mas também, por exemplo, as festividades juninas. A Madre Deus, eu costumo dizer que ela é como se fosse um tambor de crioulo. A Madre Deus, ela não para. É evidente que existem aqueles focos centrais, que é o período do Carnaval e o período junino. Mas se você vier no bairro, todo final de semana, você vai encontrar um samba, você vai encontrar um tambor de crioulo, você vai encontrar um bumba meu boi, você vai encontrar algo que diz respeito à identidade desse bairro. O Carnaval também é uma fonte importante para a economia local. As festas movimentam o comércio, principalmente no setor informal. São os artesãos que confeccionam as fantasias e adornos, os vendedores ambulantes que oferecem os produtos típicos e os pequenos comerciantes que veem, com a chegada dos turistas, as suas vendas aumentarem. Todo esse movimento contribui para manter a economia local ativa e também reforça a importância da cultura popular como motor de desenvolvimento econômico para a região. As atividades culturais, historicamente, estão comprovadas que elas geram renda. E isso não só no campo da informalidade, no campo até mesmo da formalidade. Porque quem ganha no Carnaval na Madre Deus? Não são apenas os comerciantes que regularmente pagam seus impostos, mas o comércio informal também ganha. Adereços são produzidos, fantasias são fabricadas, artesãos mostram, na verdade, todo o quê? Todo o seu comprometimento. Isso gera renda. Está mais que comprovado. É preciso apenas se organizar melhor essa conexão, principalmente entre aqueles grandes comerciantes, entre aqueles pequenos comerciantes, entre os artistas, as manifestações. É preciso ter uma conexão maior, para que a renda ela passa, na verdade, a ser algo que faça parte, não só naquele período, mas do cotidiano dessa sociedade. Apesar dos desafios, a Madre Deus continua sendo um lugar de resistência e reinvenção. Cada festa, cada manifestação é uma demonstração do que aquele bairro representa. Um elo entre passado e presente, tradição e inovação. O bairro segue sendo um pilar fundamental da identidade cultural de São Luís e sua história, ainda em construção. É uma celebração da força e da criatividade do seu povo. A representatividade está principalmente dos nossos artistas populares que compõem essas diversas manifestações da Madre Deus. Basta que você olhe principalmente a letra dessas músicas. Nós estamos aqui em frente, onde acontece uma dessas manifestações, onde parte uma dessas manifestações, a máquina, e a letra ela é muito forte. E a letra é a comunidade. A letra é o complexo de turismo que representa aqui a Madre Deus. E lá vem ela, e lasque para todo lado. É a máquina, é a máquina, é a máquina.